Fala, fala galerinha, tudo bom? Aqui nós estamos em mais uma aula de álgebra, trilha 2, parte um para vocês. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ficar melhor para vocês verem. Nessa aula nós teremos uma revisão de logaritmos. Nós já vimos esse tema, então nós vamos revisar ele, dar uma relembrada. Nós vamos falar de funções de logaritmos também, que são dois temas muito importantes, obviamente, e muito utilizados no dia a dia e muito cobrados nos vestibulares. Bom, quando tratamos dessa revisão dos logaritmos, é muito importante nós darmos qual a aplicação dele hoje. Hoje ele é muito utilizado principalmente em duas etapas que vocês provavelmente já viram, já ouviram falar, que é no cálculo do pH, que calcula a acidez da água, e no pOH. Além disso, também é utilizado muito na escala Richter. A escala Richter é muito utilizada principalmente para um estudo quantitativo de um terremoto. Além disso, os logaritmos vêm da origem deles das equações exponenciais, que a gente já viu na última aula e peço que vocês deem uma reolhada, porque é muito importante. Bom, vamos para a sua definição matemática. Sendo A e B números positivos e reais, chamamos logaritmos de A na base B a seguinte expressão: logaritmo de A na base B. O Bzinho está bem pequenininho aqui, logaritmo de A na base B. Igual a x. Nós igualamos a uma variável qualquer. Bom, essa equação pode ser traduzida de uma outra forma, onde o b, que é a base, ele passa e eleva o x, igualando ao logaritmando. Ou seja, o b elevado a x é igual a a. Aí vem a sua igualdade com as suas equações exponenciais. São temáticas muito importantes. Além disso, aqui tem uma tabela para vocês, onde tem exemplo de alguns logaritmos. Logaritmos de 1, 2, 3, 4, 5, que são, normalmente esses números aqui, vocês têm que ter um certo conhecimento deles. Não precisa decorar todos, óbvio, mas é importante sempre ter em mãos. Bom, outra temática importante do logaritmando que vocês já viram, do logaritmo no caso, que vocês já viram, é quando ele está omitido a base. Quando a base estiver omitida, nós podemos deduzir que o valor dela é 10. Então, aqui, ó, o logaritmo de A na base, que está omitida, a base 10, igual a x. Logaritmo de A na base 10 igual a x. Ou seja, fazendo aquele mesmo trâmite que a gente já fez, o 10 elevado a x se iguala a A. Bom, além dessa mágica que nós já vimos, de o acontecimento matemático dos logaritmos, essa revisão que vocês estão tendo, para entrar em outro assunto, alguns temas são muito importantes e vocês têm que saber para avançar. São as propriedades dos logaritmos. Vamos ver algumas delas. Logaritmo do produto, onde aqui nós temos que logaritmo de A multiplicado B na base C. Essa matemática aqui, essa álgebra, ela pode ser traduzida de uma outra forma, como logaritmo de A na base C mais logaritmo de B na base C. Ou seja, esse produto de A e B vira uma soma de AB com soma de logaritmos, sempre na base C. Não podemos esquecer do que? De sempre manter a base e de somar A e B com logaritmos. Não podemos esquecer dos logaritmos. Já em outra propriedade, o logaritmo do quociente segue um raciocínio parecido, onde o logaritmo na base C, logaritmo de AB, A dividido por B na base C, vira uma subtração. Ou seja, aqui nós podemos verificar que a multiplicação virou uma soma de logaritmos, certo? Aqui vai virar uma subtração de logaritmos, onde o numerador vai ser subtraído do denominador, sempre seguindo a lógica de logaritmo na base C e com os logaritmos A e B, respeitando a regra do numerador e do denominador. Outra propriedade muito importante é o logaritmo de uma potência, ou seja, nós temos que o logaritmo de b elevado a m na base a é igual a m
vezes logaritmo de b na base a. Ou seja, o que acontece? É a regra do tombo, é conhecida por regra do tombo, onde o m cai sempre na frente do logaritmo de a. B. Então, nós podemos derrubar esse m. Isso funciona com qualquer número que esteja elevado ao nosso logaritmo. Outra propriedade é o logaritmo de uma raiz. Aqui nós podemos ter uma relação com o logaritmo de uma potência também. Por exemplo, vou explicar para vocês. Ó, logaritmo de raiz de b no índice n na base a. O que acontece? A raiz consegue virar uma fração, certo? b é elevado a 1 sobre n, porque aqui é 1 e aqui dentro seria n. Nós entramos na raiz e deixamos ele no denominador. Logo, passamos 1 sobre n na frente pela regra do tombo. Isso daria a origem a isso aqui, onde o 1 sobre n passaria para frente e ficaria 1 sobre n vezes logaritmo de b na base a. Ou seja, nós usamos uma réplica na propriedade 3. Nós só usamos uma regra matemática onde transformamos uma raiz em uma fração. Bom, o inverso do logaritmo. Aqui nós podemos perceber que o inverso do logaritmo, que é 1 sobre o logaritmo de BA, se torna, quando usada a propriedade, logaritmo de BA. Bom, mudança de base. Isso aqui é muito cobrado nos exercícios e é muito importante. Podemos mudar a base do logaritmo utilizando a seguinte relação. O logaritmo de AB é igual ao logaritmo de CB dividido pelo logaritmo de CA. Ou seja, a base forma um logaritmo, que é o denominador na base C, e o logaritmo aqui forma outro logaritmo, certo? Forma outro log, o log de B na base C. Então, nós utilizamos uma base como um auxiliar na questão. Enfim, podemos entrar na temática da função logarítmica, visto todas as propriedades e exercitada. Lembre-se, é muito importante praticar exercícios. Bom, na real A, chama-se função logarítmica de base a função dada por função de x igual ao log de x na base a. Ou seja, aqui a gente tem uma propriedade muito importante, que é a propriedade da função. E isso nós temos que ter, porque vamos utilizar agora e vamos demonstrar como funciona essa associação. Associamos cada número real positivo ao seu logaritmo em base a. Um exemplo de uma função logarítmica é função de x igual a log de x na base 2. Bom, nós temos o x e a função log de x na base 2. Aí nós temos os exemplos, que raiz de 2 se tornaria, quando o x for raiz de 2, o nosso valor da função seria meio. Quando o x for 4, 2. Quando o x for meio, 1, menos 1. Quando o x for 1, 0. Quando o x for 2, 1. E assim segue a tabela. Essa tabela aqui a gente viu na última aula também. Essa tabela é utilizada o método da substituição. Nós colocamos um de valores e descobrimos os seus correspondentes. Isso principalmente para formar o gráfico da função. Bom, aqui nós vamos conseguir ver o gráfico da função logarítmica. Com base no exemplo anterior, utilizamos o raiz de 2 e aquela função já vista, vamos construir o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2, usando aquela tabela onde nós substituímos os valores no último slide. Bom, nós podemos observar que com os valores, substituindo na função, nós conseguimos achar uma curva parecida com a curva exponencial, não? Por isso conseguimos achar a sua relação. O domínio da função, indo de 0 para o mais infinito. Lembrando em 0 aberta e mais positivo aberta também. Pois a função não teria fim no caso. Imagem da função seria os reais. Bom,
lembramos que, aqui outro exemplo de gráfico, né? Lembramos que a função de x é igual a log de x na base 2. Aplicando a regra da função inversa, temos a função inversa igual a 2 elevado a x. Aqui nós temos o quadro de substituição que utilizamos já e a sua referida função, certo? Logo, nós podemos achar a função inversa dela. E como ela ficaria caracterizada no gráfico? Ficaria caracterizada assim, com uma forma crescente, saindo daqui e crescente para cá. Lembrando muito uma curva exponencial. Dessa forma, concluímos que a função logarítmica inversa equivale a uma função exponencial. Os gráficos de f de x e f elevado a menos 1 de x, que é a função inversa, a sua representação matemática, são simétricos. Eles são simétricos e o gráfico em azul, que é a função inversa, representa uma exponencial, uma função exponencial que vimos na última aula. Aqui nós temos que a imagem da função vai de 0 até o infinito positivo, a imagem da função inversa, e o domínio da função seria os reais. Bom, gráfico da função logarítmica. Nós temos o comportamento gráfico dela agora. Dado uma função uma função de x igual a log de x na base b, vamos estudar o comportamento com relação aos valores de b. Para b igual a 4, temos que... Aí nós substituímos os valores em x, né? E achamos os valores em y, onde b, a base, é 4. E o x seria o substituído aqui e o valor de y aqui. Nós acharíamos os seus respectivos valores. E onde b é igual a meio, temos que... Aí onde substituímos o b de novamente... por meio agora, uma função entre 0 e 1. E aqui uma função maior que 1. Olha uma característica importante. E com isso achamos valores diferentes. Quando substituímos com um valor maior que 1, achamos valores positivos. Quando achamos valores entre 1 e 0, achamos valores negativos, uma tendência de queda. Logo, nós podemos concluir o gráfico da função logarítmica. Aqui usamos o software GeoGebra, é um software muito bom, de muita qualidade. Eu recomendo vocês darem uma olhada para representar a função, quando ela for crescente, quando ela for decrescente. Sendo assim, podemos concluir que numa função de x igual a log de x na base b, se b for maior que 1, então a função será crescente. Se o b estiver entre 0 e 1, então a função será decrescente. Aqui nós temos uma função crescente, onde o b é maior que 1, como representamos no gráfico e na substituição dos slides anteriores. E aqui uma função decrescente, onde o b está entre 0 e 1. Então a função será decrescente. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Peço que vocês façam exercícios, estudem e acompanhem a parte 2, que em breve estará disponível no YouTube. É muito importante esse tema e o tema das equações exponenciais também já visto, pois são temas que se relacionam. Até mais, galerinha, e foi bom essa aula com vocês.